O setor cultural pode ter um alívio no país. A Lei Paulo Gustavo foi aprovada pelo Senado. Repórter Matheus Coelzer ao vivo com a gente direto do Rio de Janeiro. Caso o presidente sancione, qual será o valor a ser destinado? Adriana, quase 4 bilhões de reais. O Senado aprovou esse projeto, a lei conhecida como Paulo Gustavo. Não é a primeira vez que acontece essa discussão, na verdade foi a segunda vez depois de muitas polêmicas envolvendo esse assunto. E esse valor que eu acabo de falar, de quase 4 bilhões de reais, é considerado um dos maiores investimentos na cultura do país. Lembrando que o Paulo Gustavo foi vítima da Covid-19, não resistiu, ficou bastante tempo internado. Essa verba, ela acaba vindo do Fundo Nacional de Cultura. A votação, ela teve 49 votos e apenas uma abstenção. Agora, então, como você falou, o presidente precisa aprovar para que essa verba possa ser destinada para todos os estados. Não há uma definição ainda para que essa lei possa ser promulgada e passar a valer. Não só esse assunto que teve polêmica no Senado, também houve uma grande polêmica onde, em Niterói, cidade de Paulo Gustavo, onde ele nasceu, uma rua foi colocada com o nome dele. Muitos comerciantes reclamaram dessa situação em virtude das mudanças que, na verdade, aconteceram em relação ao nome dado a essa rua. Portanto, agora investimentos aí que devem ajudar diversas pessoas, atores do setor cultural que foram bem prejudicados nessa pandemia. Adriana. Foram mesmo, não é? O Matheus Coelzer já volta com a gente. Ricardo Salles, 4 bilhões de reais aproximadamente para a cultura, é um valor justo? Será que o presidente sanciona? Quanto tempo deve demorar até o presidente se posicionar? Olha, eu não sei qual é a decisão que o presidente vai tomar, mas eu entendo que esse valor, para além de muito elevado, a fórmula de utilização do recurso não é adequada. O que é isso? É repassar os recursos direto para os estados, sem nenhum juízo de valor sobre para quem, como, onde esse dinheiro vai ser empregado. Nós já sabemos que existe uma indústria muito grande de obtenção de recursos públicos, não só na área da cultura, mas havia no setor ambiental e outros setores onde a esquerda se beneficia de um tema que é importante, como a cultura, ou importante como o meio ambiente, mas para ganhar muito dinheiro. É preciso ter uma fórmula muito precisa em que esses recursos realmente auxiliem aqueles pequenos produtores culturais, pequenos artistas que tiveram realmente problemas ou que têm problemas historicamente para obter financiamento e ajuda. E que essa ajuda venha vinculada sempre à meritocracia. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde grandes artistas recebem verba independentemente do sucesso ou não, por exemplo, da bilheteria. Quer dizer, ele recebe sem ter certeza que vai ter resultado na qualidade do material que produziu. O governo poderia ter, por exemplo, e os estaduais também, uma política de incentivo atrelada ao resultado. Para cada R$1 de ingresso que, por exemplo, o privado compre, o setor público colocaria mais R$1. Ou seja, ele tem que convencer o público de que o seu trabalho é digno de receber recursos e aí sim o Estado entraria. Mas não é isso que acontece. Então, nós não podemos deixar que essa indústria de captação de recursos se prolifere no Brasil. Esse governo é todo contraditório, né? Ele se elegeu com o lema de mais Brasil e menos Brasília, e quando você aprova um projeto que faz essa dotação orçamentária para estados e municípios definirem os projetos culturais que vão apoiar, que vão investir, que vão financiar, aí volta a velha história de que esses recursos têm que ficar centralizados e concentrados no governo federal, mais especificamente na Secretaria da Cultura. Você tem um montante ali enorme parado de bilhões de reais no Fundo Nacional da Cultura, que finalmente vão ter uma serventia, vão ter um propósito, um objetivo. É o setor que mais sofreu, um dos setores que mais sofreram durante essa pandemia, o setor cultural. Outros setores também, como o setor de turismo, que precisam ser dinamizados, precisam de recursos imediatamente. E aí você tem essa fonte de custeio. É o Fundo Nacional, são dotações orçamentárias e o Fundo Nacional de Cultura.
Acho que deu uma travada. Então, você tem essas fontes de custeio, dotações orçamentárias e o Fundo Nacional de Cultura. E você tem as contrapartidas também. Eu estava olhando aqui agora algumas contrapartidas. Por exemplo, os beneficiários dos recursos terão que fazer realização de exibições gratuitas, atividades destinadas à rede pública de ensino ou privada que tenham estudantes do ProUni. Então, quer dizer, você tem uma série de regras, de critérios que têm que ser seguidos de acordo com esse projeto. Então, a mim me parece muito óbvio que o setor precisa de recursos, esses recursos existem e eles podem chegar na ponta através dos estados e municípios, quase 4 bilhões de reais, ainda bem que foi aprovado. E, aliás, foi aprovado por ampla maioria.